Que interessante. Eu quero destacar aí o verso 27. Então se verá o Filho do Homem em uma nuvem com poder e glória. Ora, verso 28. Ao começarem estas coisas a suceder, então ele diz, quando essas coisas começam... Olha o Lourenço aí, ó. Tá? A começarem a suceder estas coisas, veja, os sinais, né, os ais, os suspiros, as lamentações, como lá em Ezequiel diz. Então, o que ele diz? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, ele fala primeiro dos sinais, o que vão ocorrer. Você pode... Essa expressão de Ezequiel, ais, se você pegar nos livros proféticos, Isaías, por exemplo, capítulo 5, fala ai, 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 é condenação contra o povo por causa da desobediência. No capítulo 6, ele fala também de ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Então, a expressão ai, ela tem muito a ver com essa ira de Deus, essa justiça de Deus. E é isso que Ezequiel vê. Ele vê um livro escrito por dentro e por fora. Ele vê que nesse livro tem lamentações, suspiros e ais. Então, não é dito que ele pega nada. Aí no capítulo 5 de Apocalipse diz que vi na mão direita daquele que estava no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Agora o livro está completo aqui, selado, e ninguém pode abrir. Nos parece ser o mesmo livro. Está claro? Só que aqui em Ezequiel não está ainda completamente revelado o conteúdo, ou mostrando o que vai acontecer, mas apenas mencionando esse livro. Ensinos rápidos que podemos tirar do texto. Primeiro, o rolo escrito por dentro e por fora simboliza o plano de Deus para o mundo todo e em toda a sua história. Então, é entendido, irmãos, pelos comentaristas, estudiosos, reformados, que esse livro são os decretos de Deus para a história. Os decretos de Deus para a redenção do seu povo. Qual era o problema dele não ser aberto? Não seria executado o plano redentor. Então, aqui, aquilo que Deus decretou na eternidade, agora ele vai revelar como isso tem ocorrido. Ou seja, o decreto de Deus, ele sempre existiu, mas ele é revelado na história. E os acontecimentos na história, até aquele momento em que João ali vê, não havia sido dado a nenhuma criatura no céu ou na terra o direito de ver como Deus haveria de executar esse plano. Então, na mente de Deus está tudo decretado, mas ele vai revelando isso aos poucos. Uma coisa que é interessante quando a gente olha para essa questão dos decretos de Deus, né? Por exemplo, quando você vê lá Deus mandando Abraão sacrificar Isaac, a vontade de Deus revelada é aquela naquele momento. Mas o decreto de Deus, que ainda não havia sido revelado, é que era um teste. Se a gente olha a história toda, né, a gente sabe que Deus mandou e que, na verdade, era um teste para Abraão, que Abraão aponta para o pai, e Isaac aponta para Cristo, ali é um ato tipificado, o cordeiro ali, o carneiro. A gente sabe disso porque tem toda a revelação, mas imagina Abraão. Abraão não tinha nada disso. E ele estava ali recebendo a ordem de Deus, mas ele não sabia o decreto de Deus completo ali, o que ia acontecer, e muito menos que aquilo iria se desdobrar numa algo muito maior, como se desdobrou em toda a Escritura. Então, o que nós temos aqui é um livro que agora está sendo revelado, e João vai ser revelado a João com relação a tudo aquilo que ainda vai acontecer. Está claro, irmãos, até aqui? Deixa eu tirar esse WhatsApp aqui, está atrapalhando. Tranquilo? Podemos continuar, né? Deixa eu só voltar. A tela saiu daí, não? Está aparecendo o PDF ainda para vocês? Deixa eu... Me perdi aqui agora um pouco, peraí. Voltei. Aparecendo o PDF, né? Normal, né? Vamos lá. Segundo o ensino que a gente pode tirar aqui, é que o livro dos decretos de Deus só esse aspecto de que dentro por fora quer dizer que completo, né? Não há como ser acrescentado.
Ele está completo, ninguém pode acrescentar. Quem escreveu por dentro e por fora foi Deus. Então, o livro dos decretos de Deus, por isso não foi encontrado na terra ou no céu, digno de ser lido esse livro. Esse rolo revela o plano de Deus de estabelecer seu reino na terra e destruir completamente o reino parasita de Satanás. Então, a gente tem isso. O que é esse reino parasita? Onde que nós tiramos essa ideia de reino parasita nas Escrituras, no início, irmãos? Tem o reino de Deus e tem o reino parasita. Reino de Deus e o reino parasita de Satanás. O que vocês entendem por isso? Isso é uma linguagem que o Dr. Van Groningen usa no seu livro, né? Criação, Consumação, e fala bastante sobre isso. São muito conservadores, podem falar. O reino parasita é um reino que só pode existir dentro da criação de Deus. Uhum. Então, ele necessita da criação de Deus. A ideia é que ele vai consumindo a criação de Deus e corrompendo ela. Uhum. Uhum. Joia. São os demônios e as potestades, é isso que fala? Eles fazem parte. Mas tem seus seguidores. Humanos. O que o Leandro falou está certo. Pode falar aí. Esse parasitismo tem a ver quando o diabo tentou a Eva e Adão e eles se contaminaram? É a partir da queda que começa. Mas não o ato em si ali daquele momento ali, mas o início disso se dá a partir da queda. Em Gênesis 3,15 tem o reino parasita. Em Gênesis 4 também tem um reino parasita. Em Gênesis capítulo 6 também tem um reino parasita. Vamos ver se vocês descobrem. Gênesis 3,15, Gênesis 4, Gênesis 6. É a descendente da serpente. Descendente da serpente. Então, a serpente é a chefe. Ou chefe, né? O capetão, né? Mas o que vamos pegar lá Gênesis 4. Gênesis 3 fala da semente da mulher e Satanás ali. Então, o capítulo 4 de Gênesis fala de duas sementes, não fala? Abel é semente, qual semente? Boa, né? A boa semente. Abel era crente, era justo. Em Hebreus 11 fala que pela fé Abel era crente. Então, ele era uma semente boa. Dele poderia ter, se fosse a vontade de Deus, ter saído a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas não foi a vontade de Deus essa. Mas ele era crente. Ele cria na semente da mulher. Então, Caim foi parasita. Exatamente. Caim é o reino do parasita ali. Por quê? Porque lá em 1 João fala que Caim era do maligno. Porque odiava seu irmão. E Caim é aquele que vai caminhar conforme a semente, conforme Satanás. A Bíblia estabelece que ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem mais ou menos parente de um de outro. Se vocês pegarem o capítulo 4, por exemplo, de Gênesis, depois que Abel morre, aí tem o registro da descendência de Caim. Aí tem Lameque lá, Lameque se vangloriava de ser pior caráter do que Caim. Ele era terrível. E se vangloriava de ser digno de ser mais amaldiçoado ainda. Aí, se você pegar, no capítulo 4, tem os descendentes de Caim, que vão desenvolver uma cultura e uma sociedade que é contra Deus. E depois você vai ter no capítulo 5 os descendentes aí de Sete, que é Enos e tal, Enoque está na lista aí do capítulo 5 de Gênesis, tá? E vai falando, são os filhos de Deus. Desses filhos de Deus, lá tem Lameque, que não é aquele Lameque de Caim, é outro Lameque, que é o pai de Noé.
E esse pai de Noé, ele achou que Noé fosse a semente da mulher. Porque ele livraria das nossas aflições, que o Senhor amaldiçoou essa terra. Está aí? Não lembro que versículo aí. Mas está aí no capítulo 5 de Gênesis. E aí, só que Noé não era o Messias, mas ele apontava para o Messias. Mas o que eu quero mostrar é o que o capítulo 5 fala da semente da mulher, do qual sairia o Messias, os que criam na promessa. O capítulo 6 fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosos e tal. Esses filhos de Deus não são anjos, como alguns querem interpretar. Esses filhos de Deus aí são os crentes do capítulo 5, os filhos de Sete, que é a descendente da mulher, do qual sairia o Messias. Como é que termina o capítulo 5 de Gênesis? Com quem que termina? Falando de quem? Noé, Sem, Cão e Jafé. Isso. Termina falando de Noé, né? E seus filhos. Então, Noé era descendente de Sete, daquela semente santa, que apontava para Cristo. E aí, o que levou a humanidade a se corromper e abandonar o Senhor? Foi o casamento misto entre crentes e não crentes, entre os filhos de Sete e os filhos de Caim. Com o tempo, vocês têm que entender que isso demorou séculos, né? Com o tempo, foram se corrompendo, perdendo identidade, e aí se corromperam por completo, ao ponto que ficar só a família de Noé e os seus filhos. E aí você tem o fecha, aí você fala assim, pronto, aí teve o dilúvio. E então parece que o reino parasita foi sufocado, né? Parece que o negócio acabou. Porque agora só sobrou a família de Noé. Mas aí lá no capítulo 9, depois que o dilúvio acaba e tal, e a humanidade recomeça, e Deus reafirma a aliança com Noé, que tem as mesmas características que Deus fez com Adão, dominar a terra e tal, aí você tem aquela maldição que Noé lançou sobre Cã. Porque Cã viu o pai nu lá, e eu já expliquei em outras ocasiões, né, que o verbo hebraico lá quer dizer que ele olhou para o pai com desejos homossexuais. Então a semente da serpente, ela não está na genética humana simplesmente. Não é que tem uma descendência genética que caminha nos caminhos da serpente, mas é na alma, no coração. Então ali Cã é o ímpio. E de Cã ressuscita, vamos dizer assim, a semente parasita da serpente. E a semente santa, ela continua pela semente de Sem, do qual vai sair Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jesus, a igreja. Entendeu? Sim. Basicamente é isso. Ou seja, nós, até a consumação, temos dois reinos. O reino de Deus, que está em nós, que é o reino. Não, isso é meio confuso assim para confuso não é preciso pensar um pouco assim para discernir as coisas. Você tem no Antigo Testamento que nós chamamos de reino cósmico de Deus, né? Que é a criação. Tudo pertence a Deus, inclusive o diabo é dele. Lá no capítulo 3 não fala que a serpente era uma criatura de Deus? Tudo é criado por Deus, tudo pertence a ele. Então não tem nada de um reino que se opõe ao reino de Deus, no sentido de duelo com Deus. Não é essa a ideia aqui que eu estou falando. O reino de Deus cósmico, que é de criação. Toda a criação pertence a ele, tudo pertence a ele. Agora, como o Leandro tinha colocado, o reino parasita, um parasita, ele, para sobreviver, ele tem que viver dentro de algo, né, que dá vida a ele. Então, esse reino parasita, ele vive na dependência da existência do reino cósmico de Deus, e ele sobrevive enquanto esse reino sobrevive dessa maneira. Então, esse reino cósmico de Deus, que é a criação, foi afetado pela queda, não foi? Foi maldita é a terra por tua causa. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer com essa criação? Não vai ser destruída as obras dessa criação? E não vai ser restaurada?
Então o reino parasita será derrotado completamente nesse momento. Porque aí Cristo vem, vence os seus inimigos, consuma a sua vitória, restaura a criação, o diabo, os seus anjos e os ímpios são lançados no inferno, ou seja, é expurgado da criação de Deus o reino parasita, e nós somos restaurados para habitar nele sem a presença desse reino parasita. Está compreendido? Tá ficando claro ou não? Sim. Agora, então, eu fiz a diferença de reino cósmico com reino de Deus. Quando chega no Novo Testamento, você tem o quê? A vinda do Messias, que é Cristo. Com ele vem o quê? O reino de Deus. Porque ele é o rei. E ele veio. E ele estabelece o seu reino. E o diabo agora, com a exaltação de Cristo à destra do Pai, o diabo, ele não tem mais acesso à presença de Deus para nos acusar, como fazia no Antigo Testamento. Ele tem limitações nas suas ações, porque a igreja tem que cumprir sua grande comissão. E também o reino de Deus, através da pregação do evangelho do reino, vai alcançando pessoas de todas as nações até que o último eleito seja alcançado. E quando isso ocorrer, Cristo vem, arrebata a sua igreja, destrói as obras dessa terra, pune os seus inimigos de forma definitiva e nós habitamos nessa terra restaurada. Compreenderam? Isso é lindo demais, não é não? Eu acho. Eu estava falando hoje com os irmãos lá de Moçambique, né? E alguns deles contando que estão fazendo parte lá do curso do IBGI, que eu perguntei, né? O que te levou a fazer o IBGI? E alguns disseram que foi a partir da primeira conferência lá que nós fizemos no ano passado e tal. Aí eu nem sabia dessas coisas. Eu falei assim, olha como é maravilhoso ver o reino de Deus trabalha silenciosamente. Você nem sabe o que o reino de Deus está fazendo. É igual Jesus comparou isso, não é? Uma semente de mostarda que vai crescendo. Então, parece insignificante, parece as ações assim, parecem que não tem muito valor aos nossos olhos, mas aí Deus vai alcançando aqui, vai transformando ali, vai expandindo o seu reino, e a gente nem sabe como isso se dá, mas é a forma sobrenatural de Deus de alcançar vidas e transformar, sem depender do esforço humano, usando para a sua glória, mas não dependendo dele, em última análise. Então, usando esse exemplo de Moçambique, só para exemplificar isso, que nem sequer eu sabia destas coisas, mas Deus foi e tem feito através disso silenciosamente. É assim que ele faz, para a glória dele. Esse é o caráter do reino de Deus. Ele vai... se eu não pregar, ele levanta outro para pregar. O reino não vai deixar de expandir. A mensagem vai continuar sendo pregada até que Cristo venha. Uma pergunta? Não? Então vamos lá, irmãos. Aqui é como se fosse lá dentro da igreja. Então pode perguntar. Vamos destacar outros pontos aqui. Pode perguntar, Sérgio. Você falou ia perguntar aí, eu sei que você deu uma cochichada aí. Hã? Pior que vai ser o lanche. O lanche. Ixi, eu tô com fome. Se quem quiser trazer para mim aqui, pode trazer no saquinho que não contamina, não. Ó, você vê, o Rony trouxe um pão para mim hoje aqui. Esse que é colega, amigo, hein? Imita aí o pastor Rony. Se quiser, eu pego até com máscara, se tiver com medo de contaminação. Vamos lá. Vamos destacar outros pontos aqui. O rolo foi escrito por Deus e não pelo homem. Isso é um primeiro ponto. Está claro isso. O que foi escrito preenche todo o livro. Ou seja, isso quer dizer o quê? Não pode ser acrescentado e nem tirado nada. Agora um texto legal, vamos ver lá em Êxodo 32. Êxodo 32, verso 15 e 16. Detalhezinho, hein? Que legal isso aqui. Muito legal. Êxodo 32, verso 15 e 16. Alguém pode ler, por favor?
E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas. De uma e de outra banda escrita estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Muito bem. Qual é o destaque aí, irmãos? Já tinham percebido isso no texto? Que as tábuas foram escritas dos 2 lados por Deus? Não. Não. A impressão é que era só a parte da frente e os 5 mandamentos de um lado e 5 do outro. 2 tábuas, né? Mas olha aí, as tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro, para mostrar exatamente essa ideia de não ter como ser acrescentado nada. E quem escreveu foi o Senhor. Agora, essas tábuas, será que elas não estão, embora nós sabemos que as tábuas não são tábuas dos decretos de Deus, mas é da lei de Deus revelada ao homem, não estaria ela apontando também para esse livro, de um certo modo? A gente vai tentar entender isso mais para frente. Os 7 selos representam a perfeição desses decretos escritos no rolo. Então, eu mostrei que o livro, por ser escrito por dentro e por fora, significa que não pode ser acrescentado nada e nem tirado. Os 7 selos, 7, perfeição, quer dizer que é completo, não tem o que mudar. E o fato de ser selado significa que há impossibilidade de qualquer pessoa abrir sem que seja digno de abrir esse livro. Agora, o desafio que o anjo faz aqui. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Vocês conseguem aguentar mais um pouco de aula? Sim. Pode ir? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver agora esse desafio. O anjo falou com poderosa voz, né? Eu comentei isso já numa aulas anteriores aí. E a gente vê bastante isso no livro de Apocalipse, que muitas vezes, quando vai anunciar alguma coisa, aparece um anjo com a voz ou uma trombeta anunciando o que o rei ordenou ele anunciar. E a pergunta que ele faz é uma pergunta muito séria e determinante, ao ponto que causou em João o choro. E chorava bastante João por causa disso, porque ele perguntou: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Para abrir o livro tem que tirar o selo. Agora, quem é que vai lá na mão do pai e pegar da mão dele para abrir os livros? Imagina alguém chegando lá: Senhor, me dê o livro, pois eu sou digno de abrir este livro e os 7 selos. Mas ninguém. Se imagina um negócio. Se o Senhor, quando desceu sobre um monte, o povo e o monte fumegava, tremia, e aquela teofania, né, que é a manifestação de Deus ali, quando Moisés sobe para receber as tábuas, o povo dizia a Moisés: fala com ele, não nós, né? E o povo morria de medo por causa daquele fenômeno extraordinário ali da presença de Deus na terra, a criação. Mas, irmãos, a ideia ali é que a presença de Deus na criação afetada pela queda, ela não está preparada para suportar essa presença e ela treme, imagina as estruturas todas sendo abaladas com a presença de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, a terra teve terremoto na terra. Então, é algo extraordinário. O povo ali amedrontado. Agora, essa visão que João tem não é aqui na terra, é no céu. E aí ele vê o próprio Pai ali sentado no trono. E quem é que vai pegar da mão do Pai? Quem é que vai chegar perto dele? Quem é que vai ousar falar que tem dignidade para pegar aquele livro? Às vezes a gente lê o texto e não imagina o cenário do negócio, né? Porque é um cenário realmente amedrontador. É um negócio que não é brinquedo, não. E olha que João teve com o Senhor Jesus. E agora ele está desse jeito aí. E diante disso, a convocação, né, que o anjo faz aqui é uma convocação para quem era digno de abrir, né, de entrar na presença do Senhor. Eu já fiz isso com vocês, lembram? Comparação
dessa pergunta que o anjo faz com as perguntas do Salmo 15 e o Salmo 24. Não sei se vocês se lembram disso, eu coloquei aqui no material. Isso aqui vai ser a apostila agora, viu, irmãos, para vocês. Isso aqui não é slide, não. A apostila vai ser assim agora para frente. Melhorou assim? Fica melhor para vocês? Mais didático? Para mim fica até mais fácil fazer. Fica até mais fácil. Parece que não, mas fica até mais fácil, aqueles textos enormes. Aqui, vamos pegar o Salmo 15, 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se... o negócio funciona, que legal, tem uns recursozinhos aqui. Vou destacar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tabernáculo, destacou aí para vocês? Santo Monte, Monte do Senhor, seu santo lugar. Irmãos, eu pergunto, a pergunta do Salmo 15 e do 24. Tabernáculo. Quem habitará no teu tabernáculo? Tabernáculo simbolizava o que para o povo de Israel? Vocês têm que saber isso aqui. Onde Deus habitava? Você chutou pro gol, falta só... tá certa a sua resposta, mas assim, simbolizava, né, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Todos os elementos do tabernáculo, ou depois do templo, representavam isso. Agora, quando a gente vai lá para João, capítulo 1, verso 14, diz que o verbo de Deus habitou entre nós. Habitou entre nós tem a ver com que ele tabernaculou conosco. Ou seja, o tabernáculo lá no Antigo Testamento apontava para Cristo, tabernaculando, habitando entre nós. Qual que era o nome de Cristo? Não é Emanuel? Deus conosco? Deus presente com o seu povo. Agora, quem há de morar no seu santo monte? O santo monte é Jerusalém, não era? Certo? Sim, certo. Em Jerusalém tinha o que depois? O que foi colocado lá depois do tabernáculo? Não foi o templo? Então, pensa comigo, é muito profundo essas coisas aqui. Tabernáculo era um templo móvel, né? Em que o povo montava aquele tabernáculo enquanto eles caminhavam no deserto, e aí eles montavam. Quando a nuvem parava, então Deus estava ordenando montar o tabernáculo, e o povo então montava também as suas tendas, depois de montar de Deus, ao redor do tabernáculo, para mostrar que Deus estava ali no meio do seu povo. E ali eles ficavam um tempo. Depois a nuvem saía dali, então desmontava o tabernáculo e eles continuavam peregrinando. Isso aponta para o quê? A nossa peregrinação aqui, nesse deserto. E Cristo diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, Cristo é o tabernáculo de Deus que estará conosco na peregrinação móvel até a consumação dos séculos, certo? Diante disso, quando você vai para o período ali de Salomão, que aponta para Cristo, é o período em que o reino de Salomão, diferentemente do reino de Davi, ele desfruta de paz com relação aos seus inimigos, e é expandido, e é glorioso, e o templo é construído em Jerusalém, que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, no Monte Santo. Mas o Monte Santo ali aponta para a nova Jerusalém edificada por Deus, onde não haverá mais templo, mas haverá o próprio Deus que João vê. Estou sendo claro?
que está tudo apontando aí para esse momento de João? Tabernáculo, Santo Monte, o Salmo 24, Monte do Senhor, seu santo lugar, né? Jerusalém, o tabernáculo, o templo, tudo isso estava apontando para o que João está vendo agora. Agora, a pergunta é, quem é que pode subir naquele monte? E quem há de permanecer naquele monte? Tem duas pessoas na Bíblia que subiram o monte. Quem são elas? E permaneceu para receber o livro. Moisés subiu. Primeiro é Moisés, subiu o monte, não subiu? Literalmente. Deus não estava no monte? E ele não recebeu um livro escrito por os dois lados para instruir o povo na peregrinação a fazer a vontade do Senhor? E o segundo é Cristo. E ele é o segundo. Agora, por quê? Porque esse aqui, tô apanhando para o negócio. Esse aqui aponta para esse aqui. Então, Moisés subiu o monte físico, o Monte Sinai, lá e recebeu as tábuas da lei, escrito por os dois lados. Mas Moisés apontava para Jesus. O monte apontava para esse momento aí que João está vendo, da exaltação de Cristo, as tábuas e tudo. Esse cenário todo estava sendo preparado, esse evento todo é uma preparação para o maior de todos os eventos, que é esse aqui, que João está vendo. E aí, quem subiu ao monte do Senhor? O Cordeiro. E aí, porque lá em Salmo 15, no Salmo 24, fala, não é só subir, é permanecer. A transfiguração também aconteceu no monte, né, pastor? A transfiguração também. Mas a transfiguração tem algumas coisas bem interessantes, né? Primeira coisa, a transfiguração, vocês já pararam para pensar que Jesus é o único que parece aquele, vou falar uma besteira aqui, né? Mas só para ilustrar. Parece o Thanos lá no Vingadores, ele entra numa dimensão e vai para outra, né? É só ele que atravessa o portal. Jesus está na nossa dimensão e ele atravessa para outra, depois da outra para cá. Os discípulos não podem ir lá, nem Moisés, nem Elias vêm para cá. Mas ele vai daqui para lá, de lá para cá. Ele mostra a sua condição de humilhação e a sua condição de exaltação. Ali é uma prévia para mostrar aos discípulos, para consolá-los e mostrar que ele seria exaltado. Ali é uma pré-glorificação, né? Ele aparece algo como a neve, brilha como a luz. Exatamente. E o que você pode dizer disso? A mesma dinâmica dessa pré-figuração, pré-glorificação no Antigo Testamento, como prévia de algo que haveria de acontecer. Quando Moisés volta do monte também, né? Também. Mas eu quero dizer assim, o Senhor Jesus aparece no Antigo Testamento? Sim. Ele come, o anjo do Senhor. Agora, isso não é uma prévia da sua encarnação? Sim. No Antigo? Os eventos que ele aparece no Antigo apontam para o evento que ele haveria de cumprir no Novo. E agora, no Novo, ele está dando uma prévia do que vai acontecer na consumação. Tá claro aí, Sérgio? Entendeu? Mais ou menos. A vantagem, Sérgio, aqui vai ficar filmado isso aqui. Nossa. Ô, Sérgio, vai piorar. Vai piorar. Não, melhor ir com o calvinismo lá, que é mais fácil. Isso aqui é só leitinho, né, velho? A soberania de Deus é mais... Mas vai piorar, hein? Vai piorar muito. Ixi, isso aqui é só o começo.
Vou O terminar com pastor sempre você. fala que sempre pode piorar, né? Sempre pode piorar. Isso aqui é uma piora boa, se é que pode ser piora boa, né? É pior, igual Jesus falou, é piorar para você levantar a cabeça e exultar, porque o grande dia está chegando. Eu vou terminar com esse texto aqui, irmãos, para não alongar muito tempo. É o choro de João, né? E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha o detalhe. Não é só de pegar o livro, de levantar a mão lá, ô pai, eu pego. Não, nem olhar. Então, se eles não olhavam, qual que é o cenário aqui que a gente pode imaginar? Prostrados, tampando o rosto, não vendo, prostrado de medo, toda a criação, imaginem só, toda a criação prostrada ali, para não ver, para não enxergar, como aqueles serafins que tampavam o rosto perante o Senhor, lá em Isaías 6, é a glória dele e a indignidade de cada um ali, embora redimidos, embora perfeitos, mas diante indignidade aqui não quer dizer que eles tivessem pecados, João tinha, né? Mas os demais não. Mas o fato aqui é entender que não tinha o mérito para olhar para o livro e ousar dizer que podia pegar o livro. E é essa a razão de João estar chorando. Qual a razão desse choro? Porque João sabia, e olha, ele chora copiosamente, o choro dele não é pouco, não. Diz que ele chorava muito, porque ninguém foi achado. O verso 4 do capítulo 5, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, esta era a razão dele estar chorando copiosamente. Se o livro não fosse aberto, os decretos de Deus não seriam executados em prol do seu povo e não haveria redenção. Então, ele está realmente bastante abalado com tudo isso. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí João se sente consolado. Vou parar por aqui com essa imagem do leão. O leão da tribo de Judá vai entrar em cena. Próxima aula a gente continua. Vai entrar em cena e ele vai... E aí nós vamos ver na próxima aula porque cada aspecto que é descrito sobre Jesus, como o leão da tribo de Judá, filho de Davi, a raiz de Jessé e assim por diante, o que isso tudo quer dizer e quais aspectos escatológicos tem desde o Antigo Testamento. E aí, irmãos, dúvidas? Todas, né? Tranquilo. Pastor, Oi, pode falar. o livro vai ser aberto na consumação? Já está aberto. Quando Cristo ressuscitou? Não, o livro foi aberto quando ele foi exaltado à direita do Pai, quando ele entra no céu triunfante. Se você pegar, por exemplo, lá o Salmo 24, quando faz a pergunta quem há de subir no monte do Senhor, quem há de habitar no seu santo monte, vamos só ler o Salmo 24 lá, só para ver se fica mais claro essa questão, que é um salmo claramente messiânico, né? Fala de Jesus. No Salmo 24, fala assim, no verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então, são duas perguntas que, na verdade, dentro da poesia, em ênfase, né, da mesma coisa. Mas aí, o verso 4 vai dizer que quem é que pode fazer isso? Aí ele vai dar uma descrição aqui de alguém de coração puro, de mãos limpas e tal, ou seja, ninguém poderia subir, porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós nascemos pecadores e cometemos pecados, não há quem fosse digno de subir ao monte do Senhor por essas qualificações aqui. Agora, o verso 7, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Então, está falando de alguém que vai subir no monte. Primeiro ele falou, fez a pergunta, depois ele disse quem é que pode, as qualificações. Agora, o verso 7, ele diz sobre quem vai entrar, quem vai subir. Ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para quem entra o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, tem a ver com restauração.
aquilo que estava caído ser levantado, para que o rei entre. Então aqui é o Senhor Jesus agora levantando a tenda caída de Davi, levantando os portais eternos, se levantando para aquele que agora é digno de entrar. Portais eternos não tem a ver com porta do céu, lá que João entrou para ver aquilo que ele estava vendo. Portais eternos se levantam para ver. Você imagina, irmãos, olha só, esse negócio aqui está quase não glória a Deus aqui. Mas imagine só um negócio. Aquele povo lá, na cena de João lá, trazendo para esse texto aqui, o povo lá amedrontado, chorando, João chorando, e todo mundo ali, cabeça no pó, e por não nem poder olhar para a mão do pai que está com o livro. E aí, de repente, começa aquele barulho, aquele exaltação do rei glorioso, depois da sua morte e ressurreição, depois de ser assunto aos céus, ele entrando agora nos portais eternos, e aí e os portais o celebrando, o glorificando, o exaltando. O Rei da Glória está entrando. Quem é o Rei da Glória? A pergunta, quem é esse que é digno de subir no monte, no santo lugar? É o Rei da Glória. E ele quem é o Rei da Glória? Ele é o forte, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor. O que o capítulo 5 de Apocalipse diz? Não é que o Cordeiro é adorado tanto quanto o Pai? Aqui está dizendo que é o próprio Yahvé, o Senhor que está subindo, que está entrando. É o Cordeiro aqui, é o leão da tribo de Judá. Ele está entrando. E o que é o Senhor que é poderoso nas batalhas? É aquele que venceu os inimigos, aquele que venceu o reino parasita, aquele que ele fala, agora levantai, ó porta, as vossas cabeças. Agora as portas levantam a cabeça. Imagine quando ele estava entrando ali, todos que estavam prostrados e com o rosto em pó, não em pó literalmente, né, porque está no céu, mas com o rosto ali prostrado, para não olhar para o livro, agora eles podem levantar a cabeça. E eles levantam a cabeça, não só os portais, mas eles também levantam a cabeça. João levanta a cabeça. Imagina lá o ancião bateu no ombro de João. João, levanta a cabeça. Está chegando o Rei da Glória. Ele está entrando. Levanta a cabeça, olha para aquele que é o Rei da Glória, aquele que é o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai as vossas cabeças, levantai portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o Salmo termina dizendo, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Não faz conexão lá com o Apocalipse isso? Aliás, eu vou até preparar a próxima lição baseado nesse aspecto aqui, fazendo esse paralelo aqui, porque é muito amplo isso aqui. E eu acho isso aqui muito edificante. Entendeu, Ju? Isso é emocionante, né? Assim, a pessoa não tem o coração queimando por isso aqui, não é crente, gente, não é possível. A beleza da palavra, né? A unidade da palavra, da revelação, como progressivamente ela vai se... Eu estava nessa semana passada tendo aula com o Dr. Daniel Santos de hermenêutica, foi o último módulo, graças a Deus, no mestrado, só falta a monografia. Aí ele falou um negócio, um artigo que ele escreveu, eu usei isso, eu achei muito legal assim, que ele falou. Se você pegar a escritura como um Lego, o Lego você pode montar o jeito que você quiser, né? Aquelas pecinhas de Lego lá, você monta o que você quiser com aquilo lá. Então as pessoas às vezes pegam a Bíblia como um Lego, ela pega uma parte aqui, outra ali, e vai montando um negócio que ela quer. Mas quando você recebe as peças de um quebra-cabeça, que tem uma imagem já para você fazer ali, você tem que juntar as peças, montar uma peça na outra, e aquele quebra-cabeça não dá para montar outra imagem, é aquela imagem que está ali pré-determinada, as peças se encaixam para aquele propósito. Então, quando você olha para a Escritura, você tem as peças, que são os livros e as passagens. E a figura toda é montada com os dois testamentos, que é isso que nós temos aqui. Então, você não pode pegar uma peça e não pegar outra. É toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. É isso aí, irmãos. Mais alguma pergunta?
Pastor, Pode falar. talvez, assim, na pergunta da Juliana, o momento exato, o cronológico desse acontecimento seja quando Jesus Cristo ascende aos céus, os dois varões estão ali conversando com os discípulos, e naquele momento ele ascende aos céus. Uhum. Sim, sim. É a exaltação de Cristo, exatamente. Então, talvez não fui claro assim, é isso que eu quis dizer. Quando ele é exaltado ali, assunto aos céus, então quando é a ascensão de Cristo que é chamado, quando ele é levado às alturas, e aí ele desaparece, é o momento que ele vai entrar ali na presença do Pai exaltado. E é nesse momento que os portais eternos levantam as suas cabeças. Só que João, nesse momento cronológico aí, ele estava na Terra ainda, né? Ele está entre os discípulos em Jerusalém, se você pegar cronologicamente. Mas quando João tem a visão, é como se a visão mostrasse primeiro a ele o que aconteceu naquele momento, no passado. Porque se a gente pegar cronologicamente no tempo, João, quando Jesus literalmente sobe e é exaltado lá, João está aqui ainda. Ele está entre os discípulos de Jerusalém aqui, vendo ele subir, não está? Lá em Atos, né? Capítulo 1. Está entendendo? Tem um cronológico, ele está aqui. Só que quando você vai em Apocalipse, ele é arrebatado em espírito, como ele diz no capítulo 1. Ele entra na porta do céu, aí ele vê o filme todo. Agora, ele vê aquilo que ele viu daqui de baixo, ele vê lá de cima, agora, da perspectiva dele entrando lá. Imagina que coisa. Entendeu, Ju? Mais ou menos, irmãos, não sei se eu fui claro aí. Vou tentar fazer um gráfico depois para isso aí. Deu pau na cabeça aí, né? Entendeu, Sérgio? Se Sérgio não falar que entendeu, eu não vou parar de dar aula. Está entendido, pastor, está certinho. Deixa eu ver aqui um negócio aqui, peraí, irmão, só para... Abriu aqui do Word para vocês ou está mantendo ela do PDF? Abriu? PDF. Do Word? Do Word? Bom, está no PDF ainda. Tá, deixa eu só fazer um esquema aqui. Agora abriu, né, o Word, né? Sim, agora abriu. Aqui. Vou fazer... Peraí, deixa eu só pensar aqui numa ideia aqui rapidinho. Assim, pensa o seguinte, aqui bem simplório mesmo aqui. Esse momento aqui é o momento da ascensão, certo? Lá de Atos, capítulo 1. Onde João está nesse momento? Está aqui, não está? Tá. João está aqui. Então vou pegar um quadradinho aqui e fazer que é João, tá? Bem improvisado. João está aqui. E ele está vendo o Senhor Jesus sendo exaltado, não, sendo assunto aos céus. Ele está glorificado. E ele está vendo ele subir. Aí ele some aqui, em um certo momento ele não vê mais. E nesse momento que Jesus some aqui, ele vai entrar aqui, vamos pôr horizontal aqui. Ele vai entrar na presença do Pai glorioso, o Rei da Glória. Vai entrar aqui exaltado, vencedor. E aí ele vai pegar o livro, certo? Mas João está aqui ainda, cronologicamente. Depois, João aqui, ele está em Patmos. Outro momento, aqui é o tempo. Ele está em Patmos. Aí o que acontece com ele? Ele é levado aqui, né? Vou pôr ele, aí é só a alma dele. Aqui ele é arrebatado daqui para cá. De que ponto que ele vai agora visualizar esse processo? Daqui de cima. Ele tinha visualizado aqui de baixo. Até onde foi possível, né? Até Cristo sumir nas nuvens. Mas agora ele está vendo esse cenário todo que ocorreu aqui na dimensão espiritual. Então foi dado a ele o privilégio de ver agora como que Jesus entrou glorioso. E como ele se mostrou digno de abrir o livro. Agora ele vai ver
a exaltação já do ponto de vista do céu aqui, dos portais eternos. E aqui ele vai contemplar a consumação daqui para frente, mas ele vai interpretar essa consumação que vai ocorrer aqui nesse plano aqui, a partir daqui. Então ele olha de lá para cá, vendo as coisas acontecendo conforme os selos são abertos. Melhorou um pouquinho? Ajuda com um cara que entende. Não, Melhorou tá um muito pouquinho? bem explicado. Depois eu vou fazer um gráfico. Esse aqui foi improvisado. Aí, peraí, um pouquinho. Então, ele está aqui agora, João, na porta do céu, contemplando aí a exaltação de Cristo, a entrada triunfal. Ele abriu o livro com 7 selos, e ele vai ver agora como essas coisas que estão escritas nesse livro vão ser consumadas aqui na história final. Perfeito. Ficou mais claro? Ficou. Mas, irmãos queridos, um abraço para todos, uma boa noite, Deus abençoe. Um abraço, tchau. Boa noite.